Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a reforma administrativa. No primeiro vídeo começamos a falar sobre as fases da reforma administrativa, dessa nova reforma que está sendo proposta, e agora nós vamos conhecer em mais detalhes sobre essa proposta. Meu nome é Eldon Queres, eu sou do SUSFácil e venha comigo conhecer mais uma ideia da reforma administrativa. Então vamos lá. Vamos começar então a falar sobre a reforma administrativa. No vídeo anterior falamos sobre as fases, que essa reforma está dividida em 3 fases. E como que vai se comportar essa reforma. Então, vamos começar então. Essa reforma ela traz o tipo de ingresso via aprovação em concurso. Só que não seria mais essa aprovação da forma tradicional. Então, foi criada essa PEC que cria uma etapa intermediária entre a prova do concurso e o ingresso efetivo no cargo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a administração pública cria um vínculo que se chama vínculo de experiência. É como se fosse um stand-by. O servidor ali ele foi aprovado na prova, mas ele precisa gerar a sua experiência para que então seja contratado pela administração pública. Então, esse vínculo é mais uma etapa do concurso. Ao final dessa etapa, somente os mais bem avaliados serão ingressados como cargos efetivos na administração pública. E aí, eles serão efetivados segundo aquela conversa que nós tivemos no vídeo anterior, que são carreiras de Estado, são aquelas típicas onde a administração privada não consegue exercer, somente a pública. A gente falou dos exemplos anteriores, você pode voltar no vídeo anterior para dar uma olhada sobre isso. Então, a carreira de Estado, ela tem o período do vínculo de experiência, que vai ser de no mínimo 2 anos. Então, o servidor vai trabalhar, o futuro servidor vai trabalhar pelo mínimo de 2 anos na administração pública. E ele só vai ter estabilidade após 3 anos. As carreiras de Estado, então, que nós discutimos anteriormente, ela vai gerar um vínculo de experiência. Essas carreiras que são discutidas, né, elas terão 2 anos de experiência, no mínimo, para que então o futuro servidor tenha estabilidade após 3 anos. Os demais cargos de ingresso via concurso público, eles terão experiência mínima de 1 ano. Então, para carreiras que são aquelas que só a administração pública exerce, 2 anos de experiência. Para as demais carreiras, 1 ano de experiência mínima. Os aprovados, então, vão ficar por um prazo indeterminado, mas sem garantia de estabilidade. Essa é a proposta. Só carreiras de Estado têm estabilidade, demais cargos não. Isso vai gerar mais desligamentos a partir de então. Então, antes o servidor não pode ser dispensado, agora sim. Então, esses desligamentos vão ocorrer, por exemplo, por sentença judicial, alguma infração disciplinar, respondendo à PAD, processo administrativo disciplinar, desempenho insuficiente quando é avaliado o servidor. Esse desempenho, por exemplo, ainda precisa de uma regulamentação maior. Então, por enquanto, é previsto, mas não se tem ainda uma regulamentação para esse tipo de desligamento. E os vínculos do servidor, ele não será seletista, ele será estatutário. No entanto, com essa alteração de não estabilidade para carreiras fora de Estado. Há possibilidade também do governo, se essa PEC passar, de governos, abrirem processos administrativos e não contratarem servidores efetivos, mas processos seletivos simplificados.
Para que isso aconteça, há então a prestação de serviços localizados em determinadas localizações da administração pública por tempo determinado. Agora a gente vai ver algumas alterações que foram feitas nos, entre aspas, benefícios até agora para os servidores públicos. Então vão comigo. Hoje é permitido o acúmulo de cargos. O servidor ele pode acumular mais de um cargo, desde que observada a compatibilidade de horário e também de atividades, e também de acordo com o que a Constituição permite. No entanto, a proposta nova, essa PEC nova, você pode acumular mais de um cargo, observado somente a estabilidade de horário, a compatibilidade de horário. O servidor público, durante o dia, ele pode trabalhar na administração pública e, à noite, por exemplo, ter seu próprio empreendimento. Isso é fato, ele pode fazer dessa forma. Vai ter também, nós teremos o fim da progressão automática, ou seja, os servidores públicos, eles não vão progredir todo ano, ganhar um aumentozinho. Ele vai ter ali somente por carreira. Então, hoje, os servidores públicos têm direito à promoção por tempo de cargo. Com a nova regra, somente por mérito, de acordo com a carreira. Isso, então, acaba esses aumentos que talvez inflam o orçamento da administração pública. A proibição também, de acordo com essa proposta, de mais de 30 dias de férias. Não pode, segundo essa proposta, ter mais de 30 dias de férias para os servidores efetivos. Há também, dentro dessa proposta, a redução da jornada de salário. Hoje, não é permitido reduzir jornada e salário ao mesmo tempo. Com essa proposta, você reduz salário, reduz e jornada também. Então, redução de jornada, reduz salário. Redução de salário, reduz jornada. Então, você consegue fazer isso. Com exceção dos cargos da saúde. Então, quem está na saúde é preservado neste sentido. Mais poder ao presidente da República é uma das características dessa reforma. Ou seja, o presidente da União, né, do Brasil, ele pode reorganizar a administração pública e transformar cargos públicos desde que não represente nenhum aumento de despesa. Então, ali ele pode manipular cargos ao seu gosto, de acordo com a sua vontade. Então, ele pode reduzir, aumentar, cortar, extinguir, sem passar, por exemplo, pelo Congresso Nacional, o que hoje não é permitido. Outros tópicos que podem ser eliminados da nova administração pública: licença-prêmio, aumentos retroativos, adicional por tempo de serviço, incorporação ao salário de vencimentos referentes ao exercício do cargo e funções específicas que o servidor público pode exercer. Outras alterações também: exigência de 2 anos em vínculo de experiência com desempenho satisfatório antes de estar investido em cargo público e de começar o estágio probatório para as carreiras típicas de Estado. Então, quando eu estou concorrendo a um cargo de carreira típica de Estado, eu tenho que ter 2 anos de experiência, que é aquele período pós-concurso, mas ainda não se tem mais detalhes de como seria essa regra. Exigência de classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público, entre os mais bem avaliados ao fim do período do vínculo de experiência, ou seja, dentro da classificação final tem que ter um limite de vagas. Depois desse limite de vagas, não se tem mais candidatos com cargos de reserva, por exemplo. Um concurso não poderia suprir essa demanda. Se surgir, por exemplo, depois de 2 anos do edital e se prorrogar por mais 2 anos, no terceiro ano, por exemplo, surgiu uma vaga, mas não se poderia contratar
via esse edital, teria que abrir um novo concurso. E somente seria contratado aqueles mais bem avaliados durante o período de experiência. Mais limitações ao exercício de outras atividades para ocupantes de cargos típicos de Estado e menos limitações para servidores geral. Então, o que eles querem fazer aqui é cercar as atividades típicas de Estado e os demais servidores não precisam desse cuidado maior, segundo essa proposta. Aqui eu não estou fazendo julgamento, juízo nenhum de valor sobre o conteúdo dessa proposta, apenas trazendo o que está relatado. É vedado mais de 30 dias de férias por ano, por exemplo, porque hoje você tem da administração pública contando como férias dias úteis. E aqui está falando mais de 30 dias, então isso não teria mais. Vedação de redução de jornada sem redução de remuneração, que nós já comentamos. Vedação de promoções ou progressões exclusivas por tempo de serviço, o que nós já comentamos. Aqui fala também do banimento de parcelas indenizatórias sem caracterização de despesa decorrente da atividade de desempenho relacionada por aquele servidor. Vedação das incorporações de cargos em comissões ou funções de confiança, a remuneração permanente. Então, não se pode incorporar esses benefícios ao vencimento básico do servidor. E vedação da redução de remuneração por tempo. Vedação da aposentadoria compulsória como modalidade de punição. Então, não teremos mais, por exemplo, aquela aposentadoria que é feita apenas para... É vedada, então, a aposentadoria valendo. É vedado ainda a aposentadoria compulsória como modalidade de punição. Então, por exemplo, se o servidor cometeu algum ato infracional, seja ele civil ou penal, ele não vai levar mais como modalidade de punição a aposentadoria compulsória. Então, isso acaba, ele vai responder e pode ser demitido, né, do serviço público, exonerado, essa é a palavra correta a ser aplicada. Então, fica proibido também reduzir remuneração e jornada das carreiras típicas de Estado. Então, ele preserva essas carreiras, mas aqui ele também não cita quais são elas. Então, vamos fazer um resumo aqui agora. Vamos fazer aquele resumo que todo mundo quer. Então, vamos entender. A reforma administrativa proposta pelo governo, se ela passar, ela vai abranger as seguintes características. Ela terá vigência somente a partir do ingresso de novos servidores e ela vai abranger carreiras que não atingem o topo. Aqui eu não vou fazer o juízo de valor, porque esse juízo de valor será feito no próximo vídeo. Mas ela vai abranger apenas executivo, legislativo e judiciário no âmbito federal, estadual, municipal e Ministério Público. No próximo vídeo a gente vai comentar mais a respeito dessa abrangência. O ingresso vai ser por concurso público. No entanto, ele vai ser adicionado a esse concurso uma outra etapa, que é o período de experiência, ou também pode ser chamado de seleção simplificada. O servidor passa a ter uma estabilidade que não é permanente, se ele não for de carreira de Estado, e apenas terá a estabilidade permanente após verificação de 2 anos de experiência para as carreiras de Estado. Carreiras que não são de Estado, 1 ano de experiência. Quando há exoneração, hoje o servidor tem algumas regras para cumprir e também a administração pública. Agora, se essa PEC, proposta de emenda à Constituição, for aprovada, o desligamento pode ser por muitos motivos. Por exemplo, uma infração disciplinar, e aí não se tem regras para falar sobre isso. Sentença judicial de órgão colegiado, aí lembra que tem que ser transitada em julgado,
Insuficiência de desempenho como regras que serão definidas posteriormente. Então, os desligamentos podem ser por esses motivos. Acúmulo de cargos. Fora da carreira de Estado, o servidor pode acumular cargos desde que seja compatível com a sua jornada de trabalho atual. E tem que se levar em conta os conflitos de interesse. Se há conflitos de interesse ali, ele não vai poder fazer mais de um cargo, executar mais de um cargo. A remuneração vai ter uma norma legal para que se preveja os aumentos e como que essa remuneração será executada. Benefícios que serão cortados não existirão mais para os futuros servidores. Férias-prêmio ou licenças-prêmio, aumento retroativo, férias anuais superiores a 30 dias, adicional por tempo de serviço, aposentadoria compulsória como forma de punição, parcelas indenizatórias não se terá mais, adicional ou indenização por substituição não efetiva, redução da jornada de trabalho sem reduzir salário, com exceção das carreiras de saúde, progressão ou promoção baseada somente no tempo de serviço, incorporação do salário ao salário de benefícios que hoje você tem por encargos de concurso, por exemplo. Se o servidor participa da comissão do concurso, ele ganha um adicional. Hoje não a partir dessa proposta não se terá mais isso. Haverá então uma maior governança, tendo um estímulo para os entes federativos a exercerem mais contratos e melhorar a avaliação de desempenho do servidor, deixando, segundo a proposta do governo, que somente os cargos de carreira de Estado tenham essa estabilidade, essas características que hoje se tem na administração pública. Então, gente, essa é a proposta de emenda à Constituição feita para que as pessoas tenham acesso ao serviço público, sejam servidores. Você pode encontrar essa PEC no site da Câmara, ela na íntegra, e também pode encontrar aqui no comentário. Então, no próximo vídeo, não perca, nós vamos analisar criticamente essa proposta e vamos descobrir o que ela está nos levando a melhorias ou retrocessos. Então, nós vamos interpretá-la aqui. Fique com a gente, espero que você tenha gostado, curta, compartilhe e distribua esse vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.